Obrigado. Agradeço ao Dr. Paulo Taubenblatt e passo em seguida a palavra ao Dr. Fernando Santana Rocha, conselheiro que representa o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor também disporá de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssima senhora subprocuradora-geral, representantes da sociedade civil aqui presentes. Inicialmente, senhor ministro, eu trago, em nome do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, o agradecimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pelo convite de Vossa Excelência para discutir tema tão relevante para a sociedade brasileira, um tema sério e grave, que há de ser considerado conforme o direito posto e que Vossa Excelência, em tão boa hora, abre à consideração dos diversos segmentos sociais aqui representados. E digo a Vossa Excelência que o pior de falar por último é não ter mais muito o que falar, porque todos já disseram quase tudo. Mas é preciso que, em nome da Ordem dos Advogados, eu resgate um aspecto que me parece um aspecto pontual, mas significativo na discussão desta matéria, que é precisamente a questão da contrariedade ao princípio constitucional da individualização da pena, que é o cerne do recurso extraordinário ao qual Vossa Excelência emprestou relevância geral para trazê-lo ao debate da sociedade brasileira. E a Ordem dos Advogados compreende que, sobre este tema, talvez se esteja fazendo, neste recurso extraordinário, uma leitura visivelmente equívoca, na compreensão de que a individualização da pena não é algo que se esgota no teor de uma sentença. Ela pressupõe, antes da sentença, uma individualização que já se operou no plano legislativo, também como ordem constitucional, quando, em abstrato, o legislador seleciona valores, gradua valores e estabelece combinações entre um mínimo e um máximo, que já significa uma primeira fase de individualização da pena. Ou seja, um momento em que a gravidade do crime é ali considerada, é ali pontuada em termos dos valores selecionados para a combinação das penas. A segunda fase, a fase da individualização judicial em concreto, esta que é objeto aqui de nossa consideração, essa individualização em concreto, ela se faz por um fenômeno de redução segundo um juízo de culpabilidade. E há uma terceira fase que se projeta, que é a fase da execução. Mas há uma correlação, senhor ministro, senhores presentes, há uma correlação entre as circunstâncias pessoais do condenado, a gravidade do crime e a sanção. Esta correlação ela se opera na fase judicial da individualização, em concreto, momento no qual se produz a operação lógica formulada pelo juiz numa sentença. Mas é preciso considerar que esta ideia de individualização ela está conectada a uma ideia de quantidade de pena que o juiz define, mas também há um certo regime inicial de execução, de cumprimento da pena privativa de liberdade e, mesmo, quando é o caso, de substituição dessa pena privativa de liberdade por algum outro tipo de medida penal. Não há, portanto, um dado estanque.
aplicação de pena na sentença, como se a só aplicação de pena esgotasse por inteiro o fenômeno da individualização exigida pela Constituição. Senhor ministro, o que parece claro é que definir o regime inicial da execução em estabelecimentos distintos e em estabelecimentos adequados, definir isso, e é isso que precisa ser pontuado, senhor ministro, isso integra a fase judicial da individualização. Ela não é uma solução de só menos importância, como parece ou como sugere esse recurso extraordinário oriundo do Rio Grande do Sul. E tanto não é que o próprio artigo 5º, inciso 18 da Constituição, ele estabelece que para a fase de execução da pena existam estabelecimentos adequados. Existir estabelecimento adequado é uma exigência do sistema constitucional de individualização da pena, em face do qual nós não podemos transigir sob pena de desrespeito à ordem constitucional desta República. Ora, essa ordem constitucional de fixação da quantidade de pena a cumprir, de definição de um regime inicial de execução e de execução deste regime em estabelecimento adequado, isso não pode ser postergado para uma etapa futura. Tanto assim que o próprio legislador ordinário cumpriu esse ditame constitucional em termos abstratos. E cumpriu isso de que forma? Na definição dos regimes distintos de execução. E estou falando, senhor ministro, em termos de direito posto, não em termos de lege ferenda, em termos daquilo que o sistema constitucional nos apresentou e aquilo que a legislação infraconstitucional nos impõe. Significa dizer que quando, em termos abstratos, a lei de execução penal definiu o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto, está lá nos artigos 33 a 37 do Código Penal, e quando essa mesma lei de execução penal faz a indicação dos estabelecimentos penais adequados ao cumprimento de cada um desses regimes, também aí nós temos um nítido escopo de individualização da pena, assentado, senhor ministro, assentado a partir de uma ordem legal que está no artigo 1º da Lei de Execução Penal e que leio, aspas, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar a harmônica integração social do condenado. E não por outra razão, essa mesma lei de execução, no artigo 5º, cuida de um sistema de classificação dos condenados. E com que objetivo? Orientar, abro aspas, orientar a individualização da execução penal, assegurando-se-lhes aos condenados, abro aspas, todos os direitos não atingidos pela lei ou pela sentença, como está no artigo 3º da Lei de Execuções Penais. Se é assim, cumprir fielmente a sentença é respeitar a ordem constitucional de individualização da pena. Ou então nós estamos num sistema de faz de conta, em que nós lemos a lei para dar a ela a aplicação pontual que cada situação individual vai exigindo de nós nos rincões deste enorme Brasil. E mais, o sistema de classificação dos condenados, que visa orientar a individualização, ainda nos pede atenção, senhor ministro, para um outro dado sintomático. Nós temos um dispositivo na Lei de Execução Penal deste país que parece que pouca gente lê. O artigo 185, que diz assim, que se instaurará o incidente por excesso ou desvio de execução por atos praticados além dos limites fixados na sentença. A nossa lei de execução penal admite que desobedecer a sentença gera um incidente por desvio de execução.
E não será, por acaso, desrespeitar a sentença, atribuir ao condenado a sujeição a um regime ou a um estabelecimento condicional, a um estabelecimento prisional diferente daquele que a sentença limitou como o suficiente e o necessário para a adequação ao juízo de culpabilidade, senhor ministro? E digo mais, o que parece estranho na discussão desse tema e nesse recurso extraordinário é que nós estamos aqui a invocar a lei e, com esteio nela, justificar as condenações, justificar a insegurança pública, justificar as violações do Estado aos seus deveres institucionais, mas não invocamos a lei para favorecer o condenado. A lei serve para condenar e para estabelecer até o regime mais gravoso, mas não serve a mesma lei para estabelecer o regime justo que se adequou na sentença a um juízo de culpabilidade daquele sobre quem recaiu a reprimenda penal. Ora, isso é uma contradição invencível, senhor ministro, e uma contradição com a qual o sistema constitucional brasileiro não pode conviver. É um rematado absurdo, penso eu, alheiar do sistema de individualização da pena o que é inerente a ele, ou seja, a observância do regime inicial de cumprimento da própria pena no estabelecimento indicado pela lei para tanto. Porque isso também é sopesar a medida da culpabilidade do apenado, do condenado. Ora, a ausência de um estabelecimento penal que atenda às exigências da LEP é suficiente, penso eu, para a ordem de execução em estabelecimento distinto ou em regime mais favorável, como o da prisão domiciliar. E aqui um reparo ou uma colocação que aqui se fez. Não se está aqui dizendo que esta solução jurisprudencial seria criar, como eu ouvi, um regime substitutivo de cumprimento de pena, não. Não é criar um regime substitutivo. É estabelecer uma exigência do restauro da legalidade. Ou seja, é uma regra de igualdade para restaurar a igualdade do tratamento entre todos os sentenciados, que não pode se submeter a um regime mais grave do que aquele que lhe condenou a sentença. E a mim, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a mim espanta, e espanta muito, ouvir um juiz no Rio Grande do Sul, 25 anos depois da Constituição Federal de 88 e 29 anos depois da Lei de Execução Penal, a mim espanta ouvir um juiz dizer assim: nos últimos tempos, tudo é desvelado pela imprensa. Juiz da execução penal, às lágrimas, denuncia que tem vergonha de ser gaúcho ante o que acontece nos presídios. Tentativa de responsabilização de juízes e promotores pelas condições prisionais. Os presídios gaúchos estão como os piores da nação. O pior entre os piores do mundo. E eu pergunto, senhor presidente, senhor ministro, onde é diferente isso neste país? Depois de todos os depoimentos e gráficos que nos foram exibidos na manhã, tarde de hoje, onde é diferente isso nesse país? O que quero dizer, senhor ministro, louvando-lhe ainda por esta excepcional iniciativa, é que nós não podemos pretender que as crises do sistema penitenciário brasileiro sejam resolvidas às escondidas, com o recurso aberto ao sacrifício do direito do cidadão e com o sacrifício do devido processo legal. Eu sei, todos nós sabemos nessa sociedade brasileira, que situações drásticas, como a da segurança pública que nós enfrentamos neste país, situações drásticas, elas reclamam soluções drásticas, como essa de que estamos aqui a falar. Como essa. Por menos que elas agradem à opinião publicada e às exigências de um inconsciente coletivo. Não pensemos que esse debate que aqui se trava em intramuros,
ele sensibiliza muito a sociedade brasileira. Não sensibiliza muito, porque a visão externa da sociedade brasileira é de que o sistema carcerário deve cumprir a função da pena-castigo, e nada mais do que isso, justificando, portanto, a execução da forma mais degradante, mais desumana, como ocorre em todos os rincões deste país, e sem que ninguém desconheça isso. Ora, senhor presidente, senhor ministro, meus amigos, nós estamos vivendo neste país tempos que eu diria, tempos temerários. Por que temerários? Porque as demandas sociais não são atendidas pelo Estado na medida em que devam ser na área da segurança pública. E o que é que nós temos visto? É que essas demandas sociais vão sendo resolvidas com o cerceio dos direitos e garantias individuais, como o espraiamento da delação premiada, como essa forma de execução penal desviante, e ainda agora, essa sociedade brasileira está discutindo a redução da menoridade penal para trazer para dentro desse mesmo sistema os menores de 18 anos. Eu encerro, senhor ministro, agradecendo a atenção de todos e dizendo que esses tempos temerários, eles me fazem lembrar Nietzsche, com a filosofia do absurdo. O grande problema de lutar contra os monstros é nós nos transformarmos num deles, como nesta hora em que a sensação de insegurança se vale de qualquer recurso para tentar dar resposta ao inconsciente coletivo. Muito obrigado a Vossa Excelência e aos demais. Senhoras e senhores, chegamos hoje ao fim da nossa jornada. Amanhã vamos retomar os trabalhos às 9 horas. Eu agradeço as presenças e as manifestações dos senhores expositores. Declaro encerrados os trabalhos nesse primeiro dia da audiência do regime prisional do recurso extraordinário 641.320, recordando mais uma vez que pretendemos reiniciar os trabalhos amanhã às 9 horas em ponto. Obrigado a todos. Muito bem, você acompanhou ao vivo a audiência pública sobre regime prisional. A cobertura completa você vai ver logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós voltamos a transmitir ao vivo o segundo dia da audiência pública. Obrigado pela companhia e permaneça aqui na TV Justiça.